Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. E o assunto da aula de hoje, a gente já chegou a ver nos PETs anteriores, tópicos aqui de geometria, e o assunto é semelhança entre triângulos, tá bom? O que a gente tem que pensar inicialmente aqui sobre semelhança de triângulos? Então, a gente tem aqui o triângulo, né, uma figura de três lados, e existe a possibilidade desse triângulo ter uma mesma característica do outro, só que um pouco maior, né? Então, eu não vou falar que essas figuras elas são iguais, mas se elas possuem a mesma característica, elas são semelhantes, né? Então, se aqui fosse um ângulo de 70 graus, aqui também teria um ângulo de 70 graus. Se aqui for um ângulo de 20 graus não, né? Aqui daria 70 também. 70 graus, aqui também 70 graus. E aqui teríamos um ângulo de 40 graus, aqui também um ângulo de 40 graus, tá? Então perceba que os três ângulos têm a mesma medida, eles vão ter a mesma característica, mas eles têm tamanhos diferentes, né? Então aqui os tamanhos são diferentes. Tá bom? Os tamanhos não podem ser iguais. Se for igual, eles não são semelhantes, mas a gente usa uma palavrinha quando eles são iguais, né, tiver a mesma medida, congruentes, tá bom? Então eles têm três ângulos com a mesma medida, esses três de cá têm o mesmo valor dos três de cá, então eu vou dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Então, um outro exemplo aqui, nós temos um triângulo pequeno com o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O A está vermelhinho, o D aqui também está vermelhinho. Significa que eles têm a mesma medida. Então, o ângulo da A tem a mesma medida do ângulo D. Da mesma forma que o ângulo B, essa abertura aqui do ângulo, né, que está em azulzinho, vai ter a mesma medida desse ângulo E, que também está em azulzinho. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida. E por último, o ângulo C aqui, o verdinho, tem a mesma medida desse ângulo verdinho aqui também. Então, o C com o F. Pelo fato deles serem semelhantes, nós conseguimos calcular a medida desses lados. Deste ou desse aqui ou desse aqui. A semelhança de triângulo, ela sempre vai trazer para a gente uma ideia de proporção ou de proporcionalidade. O que é isso? Quando eu falo em proporcionalidade, eu estou falando que um triângulo é tantas vezes maior do que o outro. Se é uma vez, duas vezes, três vezes, ou eu posso dizer que um triângulo é tantas vezes menor, né, um terço, é um terço do triângulo maior, né? Então, o fato deles serem semelhantes vai me dar a ideia de proporcionalidade, tá? Então, aqui a gente pode dizer o seguinte: como que eu identifico se esses triângulos são congruentes, são semelhantes, se eles vão ter ali as mesmas características? Primeiro, se eles tiverem dois ângulos com a mesma medida, ó, esse for congruente a esse, mesma medida, e esse azulzinho for a mesma desse, eu garanto que o terceiro ângulo tem a mesma medida deles. Por quê? Porque tem um teorema da geometria que fala que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, tá? Isso vale, é 180 graus. Então vamos colocar número para ficar mais fácil. Se aqui é 70 e aqui é 60, já deu 130. Se aqui for 70, aqui também for 60, dá 130. Nesse triângulo, 130 já deu os dois. Aqui é o que falta para 180. Esse ângulo vai ter 50 graus. Se eu for analisar o grande, eu tenho 70 com 60 dá 130, significa que esse ângulo vai valer 50, que é o que falta para 180. Então, olha lá, se ele tiver dois com a mesma medida,
eu já garanto que o terceiro tem a mesma medida. E se eles têm 3 ângulos com a mesma medida, significa que eles têm a mesma característica, logo eles são semelhantes. Tranquilo? Então, é um dos casos que a gente identifica quando os triângulos são semelhantes. Ter 2 ângulos com a mesma medida. O meu segundo caso é o lado, ângulo, lado. Se ele tiver um ângulo com a mesma medida, certo? E os dois lados que formam esse ângulo, ó, forem proporcionais, não estou falando igual, tá? Forem proporcionais, os triângulos são semelhantes. Então, pensando na ideia de proporcional, ó, perceba que aqui é 3,5, aqui é 7. 7 é o dobro de 3,5. Aqui vale 4, aqui vale 8. 8 é o dobro de 4. Então, eles são proporcionais, se parar para pensar. Daqui para cá você multiplicou por 2, daqui para cá você multiplicou por 2. Então, se eu multipliquei por 2, né, os dois lados, e o ângulo entre eles tiverem a mesma medida, significa que esses dois triângulos são proporcionais, eles são semelhantes. Então, quer dizer que este ângulo aqui em cima vai ter a mesma medida desse, que esse ângulo de cá vai ter a mesma medida desse. 3 ângulos com a mesma medida formam 2 triângulos semelhantes, tá bom? Terceiro caso, se ele tiver 3 lados proporcionais. Novamente, eu não falo que são iguais. Então, olha lá. Se aqui é 3,5, aqui é 7, eu percebo que esse aqui é 2 vezes esse de cá. Se aqui é 4 e aqui é 8, novamente aqui é o dobro. Se aqui é 5, aqui é 2,5, novamente aqui é o dobro. Então perceba que esses 3 lados do menor é metade desses 3 lados do maior. E isso me garante que eles são semelhantes. Automaticamente, eu tenho que esse ângulo aqui tem a mesma medida desse, esse ângulo C tem a mesma medida do ângulo F e o ângulo B tem a mesma medida do ângulo E. Tá? E aqui do A, né, tem a mesma medida do D. 3 ângulos com a mesma medida faz os meus triângulos serem semelhantes. Como que a gente faz conta? Já vimos um exemplo desse tipo aqui, lá no PET do primeiro e do segundo bimestre. Já vimos 2 vezes. Então vamos retornar aqui, ó. Em certa hora do dia, a sombra projetada de uma pessoa é de 1,8 metros, que é o tamanho dela, né? E ela produz uma sombra de 5 metros. Naquele mesmo momento, né, existe aqui um poste, que eu não sei qual é a altura dele, mas que gera uma sombra de 25 metros. E eu pergunto qual é a altura desse poste. Uma característica que isso é possível fazer é que fisicamente os raios solares, eles vêm paralelos uns aos outros, né? Então não existe um raio que vem para cá, o outro que vem para lá. Todos eles miram na mesma direção, vamos assim dizer, certo? Então na hora que o Sol está aqui, ele bate no poste, formando essa sombra que está aqui embaixo, né? E vem outro raio solar aqui, sempre paralelo, e vai bater um raio solar lá, né, na altura da pessoa, que vai fazer aqui também gerar essa sombra do lado de cá. Então, isso me dá a ideia de 2 triângulos semelhantes. Por que que eu sei que são semelhantes? Porque o ângulo daqui vai ser o mesmo do lado de cá, que o raio solar não vai fazer curva, né? Eu sei aqui que aqui tem 90 graus, que quando eu estou falando de solo e alguma coisa na vertical, me garante que aqui tem que ser 90 graus, até porque se não tiver 90, se tiver 89, o poste cai. Se tiver 91, o poste cai para a esquerda, né? Se tiver 89, aqui o poste cai para cá. Então,
Se dois ângulos têm a mesma medida, quer dizer que esse terceiro ângulo também tem a mesma medida. Se eles são proporcionais, beleza, já identifiquei. Mas como é que eu acho o valor de x? Aí a gente faz o seguinte. A gente pode fazer duas relações envolvendo fração. Então a gente pode fazer assim. Se eu pegar a altura do poste e dividir pela sombra desse poste, eu tenho um valor desconhecido, sei lá, vou chamar ele de K. Se eu pego essa situação do triângulo menor, pegar a altura da pessoa e dividir pela sombra dessa pessoa, eu acho o mesmo valor, que é o valor de K, que eu chamei aqui de K. Então, peraí, se eu faço essa divisão, pode ser o contrário, você pode dividir sombra pela altura do poste, não tem problema nenhum. Eu tenho esse valor, e se eu dividir a altura sobre a sombra, ou sombra sobre a altura, dá o mesmo valor, significa que isso é igual a isso. Então, a gente pode escrever isso daqui de que maneira? Que a altura do poste, vou apagar aqui, escrever para cá. A gente pode escrever que se eu pegar a altura do poste e dividir pela sombra do poste, vai ser a mesma coisa, o mesmo valor, que se eu dividir a altura da pessoa sobre a sombra da pessoa. Aí fica certinho, ó. Eu tenho aqui vai dar uma fração, aqui também vai dar outra fração, e a gente iguala as duas, né, multiplicando cruzado. Então, essa forma de resolver vai ficar a altura do poste, eu sei que é x. A sombra do poste, eu sei que é 25 metros. Isso vai ser igual se eu pegar a altura da pessoa, que é 1,8, sobre a sombra da pessoa, que é de 5 metros. Então, a gente multiplica cruzado. Nesse caso aqui, a gente tem x vezes 5 dá 5x, igual a 25 vezes 1,8. Então, vamos fazer aqui. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16. Com 4 dá 20. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. Somando, eu tenho 0, 5, 4. Dá 450. Então, aqui, aliás, né, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho que voltar uma aqui. Então, dá 45. Então, se 5x é 45, isolando o x, eu tenho 45. O 5 que está multiplicando passa aqui embaixo dividindo do 45. Eu tenho que o x vale 9. Significa, então, que a altura deste poste aqui é 9 metros. Tranquilo? Se eu fizer o contrário, ó, que nem eu mostrei para vocês, eu fiz altura sobre sombra. Se eu pegar sombra sobre altura, e aqui eu tenho que pegar também sombra sobre a altura. Perceba que não vai mudar, ó. O 5 vai continuar multiplicando o x e o 25 vai multiplicar 1,8. Ah, mas só isso pode fazer? Pode fazer mais uma. Você pode pensar a altura do poste, que é x, sobre a altura da pessoa, 1,8. 1,8. Ah, peraí, quer dizer que em cima eu estou falando de poste. Embaixo eu estou falando de pessoa. Então, como que fica a minha segunda? Eu não posso colocar a sombra da pessoa aqui em cima, porque em cima eu já falei que é poste. Então, tem que ser a sombra do poste, que é 25. E embaixo, que eu estou falando de pessoa, a sombra da pessoa. Olha lá, perceba que dá a mesma coisa. O 5 multiplica o x e o 1,8 multiplica o 25. Então, uma coisa que eu sempre deixo claro é qual que eu vou fazer? Eu faço a primeira, a segunda, a terceira. Independente da sua escolha, o que você faz em uma, você tem que repetir na outra. Altura sobre sombra, altura sobre sombra. Ah, e essa daqui? Sombra sobre altura.
sombra sobre a altura. Aqui foi tudo do poste, aqui foi tudo da pessoa. Ah, mas eu posso fazer a altura do poste, a altura da pessoa? Beleza, então aqui a gente está falando de altura. Poste e pessoa. Então aqui eu tenho que falar de quê? De sombra. Poste e pessoa. Então você mantém a mesma proporção, né? O que você faz uma, você faz em outra. Tá bom? Olha lá, 9 metros. Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. A gente se vê num próximo momento. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.